capítulo de número 21, glória a Deus. Capítulo 21, Gênesis. Oh, aleluia. Faz um favor para mim, você já deixou marcado aí Gênesis 21? Deixa selecionado, mas volta e dá uma olhada no capítulo 16 comigo, antes de Gênesis 21. Deixa separado aí esses dois. O meu, apenas uma folha separa um capítulo do outro. É o caso do seu, não? Não é o teu caso, né? Tu tá esperando aparecer aqui, né? Tu vai aprender a mexer nessa Bíblia aí, hein, menino? Depois fica pagando mico aí. Abre Marcos lá na frente, Apocalipse lá no meio, Isaías lá atrás. Você trata de usar a Bíblia. Gênesis 16, verso 7 em diante. Quem achou, diga amém. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. A fonte que está no caminho de? A fonte que está no caminho de? E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? E ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora. O anjo disse volta. O anjo disse o que, gente? Isso, volta para a tua senhora. Olha que coisa difícil o anjo está pedindo para Agar. E humilha-te debaixo das suas mãos. Volta para a sua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não poderá ser contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será como um jumento selvagem. Diga comigo, selvagem. Diga bem forte, selvagem. Isso. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. E habitará distante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor que falava com ela, dizendo: tu és Deus que me vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai e está entre Cádiz e Barede. Assim Agar deu um filho a Abraão e pôs o seu nome de Ismael no seu filho que tivera com Agar. E tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Vai lá para o 21. Verso 9. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava. Deita fora esta escrava. Nessa versão aqui diz: livre-se. Eu gostei dessa versão. Livre-se daquela escrava aí do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Verso 11. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça mal por causa do moço e nem por causa da sua serva, nem por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Pronto, ali também está despediu. Diga comigo, despediu. Diga, despediu. Presta atenção, lá no capítulo 16, Agar fugiu.
Tá bom? Complete aí para você não esquecer. Lá no capítulo 16, H. De novo, lá no capítulo 16, a serva H. Mas no capítulo 21, Abraão A. Então no 16 ela. Mas no 21 ela foi. Legal. Conjuga verbo muito bem. E foi andando errante pelo deserto de Beceba. Alguém aqui que se atentou bem à leitura, lembra qual era o nome do primeiro deserto do capítulo 16? Qual era o nome? Eu quero que você grave isso. Sur significa muro. O que significa Sur? Então deserto de Sur significa deserto do? Deserto de Sur significa deserto do? Muro é aquilo que te dá limite. Muro é aquilo que você bate de frente quando quer insistir. Quando você foge, o mais longe que você chega é de cara no. Só que agora ela foi despedida, ela não está em fuga. Agora ela foi mandada embora. Grita comigo e diga: liberdade! Liberdade! Parece que você não foi livre ainda. Nunca viu aquele filme Coração Valente? Diga comigo: liberdade! O som está bem aberto para a galera? O som está bem aberto ou o compressor está apertado? Que a liberdade deles está meio presa. Liberdade é o que há de mais precioso. Nunca pronuncie liberdade como se pronunciasse qualquer palavra. Homens matam e morrem por liberdade. Tem pessoas agora querendo 15 minutinhos ou celebrando liberdade com 15 minutinhos de sol no pátio de uma penitenciária. Só para que desfrutem aparentemente de um pouco de liberdade. Então entenda, porque a palavra do Senhor é clara em dizer que para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E dentre todas as obras que estão entre as prioridades de Jesus, liberdade é a principal dentre todas elas. Por isso a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente. Agora veja como liberdade não é um conceito sobre estar preso ao redor, em volta de paredes ou livre. Paulo mesmo vai dizer: prendem a mim, mas não prendem a palavra. Prendem a mim, mas não prendem a minha alma. Prendem a mim, mas não prendem a minha consciência. Ele diz: porque a palavra de Deus que está em mim é livre. Porque a palavra de Deus que está em mim é livre. Então veja como o conceito de liberdade, uma vez que é alcançada verdadeiramente, não pode ser limitada por nenhuma circunstância ao seu redor. É por isso que a palavra de Deus orienta dizendo: se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente. Por isso ele não diz sereis livre, mas ele diz verdadeiramente sereis livre, porque parte da ideia de que verdadeira liberdade não é de fora para dentro, mas ela consiste de dentro para fora. Então eu vou te pedir para gritar liberdade mais uma vez, e eu quero que você compreenda que liberdade não é sobre voar ou ter asas. Liberdade não é sobre atravessar fronteiras de um país para o outro a hora que quiser. Liberdade não é apenas as circunstâncias financeiras que alguém pode ter aqui de comprar o que quer, na hora que quer e do jeito que quiser. Liberdade trata-se de uma consciência convicta que não pode ser parada nem interpelada por nenhuma ideologia, muro, grade, barreira ou cova. Liberdade de quem é liberto por Cristo, nem a cova, nem a morte, nem a lápide podem pará-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz que os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro para gozar de uma vida eterna, onde só aqueles que alcançaram esse nível de liberdade aqui poderá desfrutar desta mesma liberdade lá. Qual é a palavra de ordem nessa noite? Qual é a palavra de ordem nessa noite? Bora! Qual é a palavra de ordem nessa noite? Liberdade! Liberdade não é barato. Se fosse, não valia tudo que vale. Tudo que custa muito caro é porque é muito valioso. H vai receber a sua liberdade. Quando você olha a história da vida dela sendo contada lá no capítulo 16, quando Sara queria que ela deitasse com Abraão, seu marido, porque Sara ainda não conhecia o nível do poder do Deus que havia chamado sua casa, e ela ainda não compreendia que Deus não dependia de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir uma promessa. Então, levando em consideração que ela já era muito avançada em idade,
ela pensa que Agar, por ser uma serva fiel, daquelas que subiu do Egito depois da passagem de Abraão e dela por lá, fosse uma daquelas em que ela poderia confiar, e de fato ela era de confiança. Aonde está a prova disso? A prova disso é que muitas pessoas querem criticar Agar como se ela tivesse seduzido Abraão para deitar em sua cama, quando na verdade ela tinha uma diferença de idade absurda de um homem, que ela na verdade já servia há muito tempo como Senhor, respeitando como Senhor, e agora vai ter que se ver na situação de certa maneira deixar ser usada como parte do serviço de sua casa, para poder cumprir a ordem da sua senhora, visto que é leal a ela. Sara não escolheu qualquer pessoa, Sara escolheu uma serva fiel. Então aprenda a entender a condição de Agar. Ela não é uma prostituta, ela não é uma mulher leviana, como às vezes a gente quer colocar, só porque simplesmente dela não foi gerado o filho da promessa. Então entenda a condição, não do jeito que a sociedade quer romantizar, mas do jeito que está escrito na palavra. E agora, amando de Sara, Agar vai deitar-se na cama de Abraão, e fértil como era, ela vai conceber e ela passa a gerar um filho. Depois de obedecer essa ordem de Sara, Sara não estava preparada para ver o crescimento de uma nação no ventre de Agar. Porque Agar não vai passar todas as aflições que vai passar a partir de agora, só porque é uma mulher gestante, não que isso já seja pouco, mas ela vai passar o que vai passar agora, porque uma vez que ela carrega a semente de Abraão, ela carrega mais do que um filho, ela carrega uma nação. Você nunca parou para pensar que existem dores, frustrações, níveis de perseguições, dos quais você é impelido, afligido, e você às vezes fica pensando, meu Deus, só por causa de um emprego? Só por causa de uma liderança? Só por causa de uma unção? Só por causa de um ministério? Tem gente aqui que pensa até que a perseguição está ligada à sua aparência. Só porque eu sou assim, só porque eu sou assado, e o Senhor está dizendo para mim e para você, não, é porque você se vê apenas diante de um projeto, mas Deus vê uma nação. Aquilo que você está gerando nunca diz a respeito só de você, mas diz respeito a toda a geração que virá após você. Existem pessoas aqui que são os primeiros cristãos dentro da sua casa e viveram um nível de embate, de combate espiritual tão forte que não entenderam, disseram, meu Deus, mas eu não obriguei ninguém a ser crente lá em casa não, eu apenas quis começar a servir a Deus, e foi espanto noturno, foi seta voando de dia, foi peste rondando de noite, foi síndrome do pânico, foi aperto para tudo que é lado, e você pensa, gente, só porque eu decidi ser crente? Não, essa é a sua visão natural. Não é só porque você decidiu ser crente, mas é porque a partir de você agora, toda a tua linhagem ganha um antes e um depois. E isso é muito forte na atmosfera espiritual. Às vezes a gente vê uma pessoa vindo aqui na frente e confessando Jesus como Senhor, entregando a sua vida a Cristo, e a gente pensa assim, ai que bênção, uma pessoa entregando a vida para Jesus. Deus nunca vê uma pessoa. Todas as vezes que uma pessoa vem aqui na frente, Deus vê uma geração inteira, Deus vê uma nação inteira, Deus vê uma família. E eu não estou inventando não, é a visão de Deus. E está na hora da gente enxergar como Deus enxerga, está na hora da gente começar a ver como Deus vê. Por exemplo, em Gênesis 12, quando ele chama Abraão, ele vai dizer assim, Abraão, te darei filho, eu vou multiplicar a tua descendência. A impressão que dá é que a promessa de Abraão, que se cumpre muito também em Jacó, na verdade era de Jacó e não de Abraão, porque só Jacó teve 12, de onde saíram as tribos de Israel, mas Abraão na verdade só teve, do filho da promessa ele só teve um. Mas Deus nunca olhou para Isaac e chamou ele de Isaac, mas chamava ele de porque ele era uma nação inteira. As pessoas olhavam para ele e pensavam, Abraão teve um filho. Deus olhava para ele e dizia, Abraão teve uma nação. Abraão está gerando uma multidão maior do que as areias que enchem a praia. Abraão carrega uma multidão maior do
do que as estrelas que povoam o céu. Deus te trouxe aqui para dizer: amplie a visão. Eu não te vejo como você se enxerga. Você é muito maior do que você imagina. É por isso que essa aflição, essa perseguição, essa afronta não é por causa da cor da tua pele, não é por causa do tom do teu cabelo, não é por causa disso ou daquilo. Esta aflição é porque o que você carrega pode até parecer pequeno aos seus olhos, mas traz um antes e um depois na história da vida de quem você passa. Então amplie a visão. Abra comigo a boca e diga: amplia, Senhor, a minha visão. Depois que Sara vê que Agar começa a gerar, sua barriga começa a crescer, ela não resiste àquilo, porque Agar era escrava, era serva, e não havia sido forjada para ser senhora. Só que agora ela tem um nível de hierarquia, não porque ela é bambambam, mas porque ela está debaixo de uma palavra que Deus liberou a Abraão, e Sara colocou Agar debaixo dessa palavra. Tem gente que quer ajudar a gente, mas não tem noção do que tem sobre a própria cabeça, e depois que vê a gente crescer com a ajuda de quem deu, persegue a gente mesmo. Mas por quê? Porque a gente não vê como Deus vê. Se você tivesse noção do seu tamanho, se você tivesse noção da sua influência, se você tivesse noção do que sua vida carrega, você não sentava em qualquer mesa, você não falava com qualquer pessoa, você não curtia qualquer foto. Se você soubesse como Deus te vê, se você soubesse o tamanho daquilo que você carrega, você não entrava em qualquer casa, não fazia aliança com qualquer amigo, não beijava qualquer pessoa, não servia jantar para qualquer gente. Esteja preparado para ver quem você deseja abençoar ficar maior do que você. Não foi o caso dela, mas às vezes isso acontece. Então comece a considerar que o que você carrega é grande o suficiente para abençoar pessoas que nem estavam na linhagem. Por quê? Porque Deus gosta de mim? Não. Porque eu preciso acreditar quando Ele liberou uma palavra sobre mim. Qual foi a palavra que Ele liberou sobre Abraão, gente? Deus, quando chamou Abraão, diz assim para ele: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que Deus está dizendo, Abraão? Quem não gostar de você não precisa gostar de mim. Isso não é promessa, isso é aliança. Quem não gostar de você não precisa gostar de mim. E a prova disso, Camila, a prova disso, Davi vai salmodiar e vai estar descrito no livro de 1 Samuel, capítulo 22, um salmo que ele vai cantar, aonde ele vai dizer que numa batalha contra os seus inimigos, os inimigos clamaram até a Deus no céu, mas não houve no céu quem os ouvisse ou quem os respondesse. O que Davi está dizendo? Eles clamaram Deus certo, clamaram ou não? Sim, eles disseram que vendo que Israel prevalecia com Davi, o texto diz que eles clamaram até o Deus de Davi, o Deus dos céus, mas não houve no céu quem os atendesse. Não significa que Deus não ouviu, significa que Deus não correspondeu. Porque Deus está dizendo: eu não tenho obrigação de corresponder com quem eu não tenho relacionamento. Não é sobre o quanto você conhece de mim, mas é o quanto diz o Senhor: eu conheço de você. Não é só o quanto você tem de mim, mas o quanto eu tenho de você. E tudo isso inaugura lá em Abraão, quando Deus não só dá para ele uma promessa, mas faz com ele uma aliança. Por isso que agora Agar está tremendamente abençoada. A coisa é tão séria que uma vez que não estava preparada para tamanha honra, porque isso não estava no plano de Deus. Rapaz, olha isso. Não sei se vocês estão entendendo. Agar gerar Ismael estava no plano de Deus? Estava, gente. Foi plano de quem? Aí Deus abriu uma emenda no plano, sim ou não? Sim ou não? Fica com medo não, irmão, não foi Agar que foi atrás de Deus não. Foi Deus que foi atrás dela no deserto por causa da semente que ela carregava. E ele não disse para ela: eu vou te matar. Sabe o que ele disse para ela? Teu filho tem um nome, você vai conhecer. Ele será como um jumento selvagem. O que ele está dizendo? Eu serei com vocês no deserto. Então, mas presta atenção. Agar estava no plano de Deus? Tem gente que está com medo. Agar estava no plano de Deus? Agar foi plano de quem? Sara e Abraão.
Agora, Deus incluiu para ela uma porção, sim ou não? Sim ou não? Olha a grandeza do que Abraão carrega. Quando você entender o que você carrega, você vai compreender que tem gente que não está nem no plano. Se você estender uma mão, entra no plano. Se você der guarida num Camila, nada a ver, nada a ver. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Uma mulher cananeia, grega, sirofenícia, que não era dos filhos de Israel, tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Vendo que Jesus passava pelas cercanias de Tiro e Sidom, saiu correndo atrás dele, gritando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A filha da mulher cananeia estava miseravelmente endemoniada. Mas perceba o clamor dela diante de Jesus: ó, filho de Davi, tem misericórdia de? Mas ela queria que quem fosse liberta. Mas ela disse: tem misericórdia da minha filha? Ela disse: tem misericórdia de? Olha a inteligência dessa mulher. Porque se o Senhor liberar sobre mim, se for por mim, por quê? Porque não há manifestação para quem não busca. Não há manifestação para quem não intercede. Não há manifestação para quem não conhece Deus. Responda com inteligência: Deus tem compromisso com o endemoniado? Não. E quem estava endemoniado, a mãe ou a filha? Só que a mãe era cananeia, porém a mãe está buscando. Filho de Davi, olha ela reconhecendo o senhorio de Cristo: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela gritava e clamava. No final a filha dela ficou liberta, sim ou não, gente? Liberta, por quê? Porque Deus teve misericórdia da menina? Não, porque o clamor dela era: tem misericórdia de? Aí isso aqui é Deus dizendo: quando eu entro na sua vida, eu faço nela o que eu quiser. Escute isso. Foi o que ele fez com Zaqueu. Lembra? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. O que é isso, Zaqueu? Eu vou entrar no teu caminho. Eu vou mudar a tua história. Eu vou originar um novo plano. Presta atenção. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Ele entrou no caminho de Zaqueu. Quando ele quer, ele entra. Agora, no caso da mulher cananeia, não foi assim. Não foi ele que entrou no caminho dela, foi ela que entrou no caminho dele. Tem misericórdia de mim. Ele não respondia a palavra e ela continuava gritando, ao ponto que ela vai para frente da trilha, aonde ele está andando, dobra o joelho, se prostra e diz: Senhor, socorre-me. Aí o que Deus está dizendo para a gente? Quando eu entro no teu caminho, igual Zaqueu, eu faço na tua vida o que eu quiser fazer. Mas quando é você que entra no meu caminho, eu faço por você até o que eu não tinha que fazer. Vou perguntar de novo: Jesus tem compromisso com o endemoniado? Foi ele mesmo que disse que veio primeiro para as ovelhas da casa de Israel. A cananeia é da casa de Israel? Mas mesmo assim ele a abençoou, sim ou não? Sim ou não? Porque quando eu entro no caminho dele com adoração, com busca, quando eu estou diante dele trazendo na minha vida uma palavra, não há absolutamente nada que Deus não faça, nem por mim e nem pela vida daqueles que eu tenho apresentado diante dele. Está de mão abaixada, porque já era para você estar dando glória. O que Deus está dizendo é: não importa a circunstância, que para gerar o que você está gerando, você precisou passar ou perder. Agora você está debaixo da minha palavra, e agora você não é mais responsabilidade de Abraão. Você agora é responsabilidade minha. Você não é responsabilidade de quem te colocou nessa circunstância. Você agora é responsabilidade minha. Então fique debaixo da palavra, porque Deus vai atravessar qualquer deserto para achar e te libertar. Oh, aleluia! Se Deus está falando com você sobre poder, diga glória a Deus. Se Deus está ampliando a sua visão para você começar a entender o que você carrega, diga aleluia. Sara começou a espizinhar, Agar não aguentou.